Estamos aqui no estúdio com o Pedro Cabral Santos, curador, artista, professor. Obrigada por estar aqui. Eu talvez começasse pela questão do seu trabalho envolver, como estávamos a falar há bocado, estes diferentes médiums que explora o vídeo, o som no seu trabalho. Quer explicar um bocadinho essa relação? Já boa tarde, obrigado pelo convite. É verdade, eu tenho um trabalho que é abrangente em termos técnicos, suportes. Verdadeiramente aquilo que eu trabalho é a imagem visual artística e é a partir daí que tudo se constrói à volta. Portanto, essa imagem, que é uma modalidade específica da imagem geral, no meu caso, permite-me, dadas as minhas características, eu poder trabalhar com ela em diferentes níveis. A questão põe-se não tanto em seguir um médium em particular, mas conseguir dividir a minha atenção por muitos suportes que essa imagem permite, entre os quais está a imagem em movimento, que é a parte importante do meu trabalho, e também a imagem sonora. No fundo, há uma parte do meu trabalho que tem a ver justamente com o tratamento do som. Eu digo som e não digo música. Sim. É importante fazer essa distinção. E a questão da imagem em movimento, há uma palavra que eu não gosto de dizer, recuso-me a dizer, que é videoarte. Sim, ok. Isto não existe, é um albergue espanhol, não designa nada. O que existe de facto é os problemas que a imagem em movimento produz, e essa imagem em movimento é um denominador comum de muitas coisas, como o cinema, como o trabalho. Acabam por ser áreas transversais. Áreas transversais, exatamente, que utilizam essa imagem em particular. E como é que surgiu esse seu interesse porque, pelo que sei, a sua formação começou, não é? Pela escultura, pela pintura? Exatamente. Eu, quando comecei a interessar-me pelas questões artísticas, era muito novo ainda, eu não tinha uma noção daquilo que eu queria fazer. Contudo, eu tinha um tio que era escultor e isso permitiu-me aprender muita coisa com ele, ao nível dos materiais, ao ponto de quando eu fui para o Porto estudar escultura, justamente, eu já sabia muita coisa que lá estavam a ensinar, não porque eu fosse extraordinariamente inteligente, mas porque tinha essa aprendizagem de trás com o ateliê do meu tio e com o meu tio. Mas no princípio houve uma coisa que se pôs no meio, que foi uma descoberta pelo cinema. E isso levou-me então, naquela altura, já há muito tempo, que eu já sou velho, já tenho 50 anos, à escola de cinema. E eu estive lá há algum tempo e aquilo acabou por não resultar em nada, porque eu descobri que verdadeiramente eu não estava interessado em cinema, mas estava interessado na imagem em movimento. Isso foi uma descoberta. Não era o cinema no sentido que me interessava, embora eu seja um cinéfilo e gosto imenso de ir ao cinema, mas não é cinema que eu queria fazer. E, portanto, isso obrigou-me então a rever tudo de novo e foi então que eu fui estudar, na altura, para a Escola Superior de Belas Artes do Porto, estudar escultura. Mas a questão da imagem em movimento esteve sempre presente, não é? Também na altura eu tinha um coletivo, uma banda que era o Zic Mux, e portanto nós tínhamos um trabalho regular de ensaio, era uma chamada banda de garagem. E eu também nunca perdi essa experiência de ter andado 5 anos a tocar em palco e com o Armando Teixeira. Ainda tem um projeto musical atualmente o que se passa é que eu já não toco música no sentido convencional, como fazia quando era teenager, mas eu, com aqueles instrumentos dos computadores, com a atividade eletrónica, produzo o meu trabalho para os vídeos que eu faço. É um projeto que chama-se Projeto Fusível e cada vez que eu faço qualquer coisa que tenha uma intervenção sonora, eu utilizo o Projeto Fusível para produzir esse som. Então o projeto dedica-se mais ao som, lá está, esta distinção de som do que propriamente música. Música deixei de fazer, naquele sentido mais dito tradicional. Não é? Deixou de me interessar também
continuo, mas é como o cinema, continuo a gostar imenso de ouvir Sim, claro. bandas, mas não quero fazer aquele tipo de música. Interessa-me mais a questão do som enquanto experiência estética e isso é aquilo que eu faço neste momento. Por estas valências todas, penso eu, o que é que isto tem de errado, de bom e de mau? Sim. O que tem de mau é que quando a gente se dispersa por tanta coisa, acaba por não ser bom em nada, não é? Mas o outro lado da moeda é que consegues construir um território artístico Claro. mais diversificado. Penso. Sim, um artista contemporâneo acaba por ser um bocadinho de tudo, não é? Quer dizer, não estabelecer estes limites, como eu estava a dizer há bocado, numa entrevista à Arte Capital tinha dito que não é um escultor ou não é um pintor, e acho que Sim, é por uma isso questão funciona sempre, talvez... É por uma questão de honestidade intelectual, não é? Porque eu conheço escultores e respeito imenso aquele trabalho. De facto, Claro, eu não sou um sim, escultor. E, portanto, não gosto de dizer que sou um escultor. O que eu trabalho é uma dimensão escultórica a par de outras coisas, que é diferente. Isto é, muitas vezes esse ofício está lá porque eu sei o fazer, foi-me ensinado de borla, muito jovem, mas eu não o sinto enquanto tal. Não me parece ser justo a gente estar a evocar um papel como é o seu. Em relação à questão do contexto contemporâneo, depende de caso a caso. Quer dizer, o contexto contemporâneo é um contexto que diz que há lugar para toda esta imensidão de performance, não é? Sim. Portanto, os escultores continuam a existir como os pintores e têm exatamente o mesmo valor que os indivíduos que fazem instalação ou videoinstalação ou Sim, o que claro. queiras chamar. São só áreas distintas. A questão da pertinência é outra, da finitude é outra, não passa tanto pela técnica, nem pelas técnicas, nem pelo uso das categorias artísticas, passa por outras questões. Mas talvez também seja mais adaptável depois à nova sociedade de consumo, à nova tecnologia, porque acaba por adaptar aquilo que já existe, de certa forma é mais convencional e modernizá-lo, contemporaneizá-lo. Agora vou socorrer-me das palavras de um escultor que já faleceu, que era um escultor espanhol chamado Chillida, e ele dizia, eu concordo com ele, quando ele dizia que as artes plásticas no período contemporâneo eram, acima de tudo, eram uma arte vampírica. É um bocado como o cinema. Tomavam conta de todos os assuntos e não tinham nenhum problema em fazer isso. E o difícil, dizia o Chillida, é conseguir manter-se a produção fora desse lado vampiresco. Eu não consigo, eu sou totalmente vampiro, tenho imensos ciúmes do Chillida por não ser como ele, ou não, como ele foi, que já faleceu infelizmente, porque eu sou justamente o contrário, sou uma pessoa que tem uma relação com a arte diretamente intrometida com os assuntos do mundo. Os assuntos do mundo dizem imenso respeito e não tenho nenhum problema em levá-los para dentro do artístico. Sim. Porque essa também é uma das fases da arte contemporânea. Claro. E as sociedades de consumo também é um tema recorrente do seu trabalho? Ora bem, a sociedade de consumo pelo é lado ambíguo, crítico, sim, ou claro. seja, eu sou profundamente marxista, eu sou comunista e, portanto, a sociedade de consumo é uma sociedade que me deixa extraordinariamente perplexo, porque eu não acredito nessa sociedade, acho que a sociedade está toda errada e, portanto, interessa-me essa dimensão para a combater, para construir um discurso que seja opositor a isso. É nesse sentido que me interessa a sociedade de consumo. A sociedade de consumo é uma armadilha de contexto temporal que, ao limite, pode nos levar a todos a um grande fracasso, um fracasso coletivo, que, aliás, já está à vista de toda a gente. Portanto, nesse sentido, interessa-me para questionar os próprios procedimentos que essa sociedade, que parte da sociedade ocidental, decidiu enverdar. Interessa-me sim. Portanto, interessa-me o fenómeno da televisão, o fenómeno do cinema e tudo o que está subjacente a isso. E usa essa crítica, ou antes, essa crítica é visível no seu trabalho? Eu penso que é muito visível no meu trabalho. O meu trabalho, às vezes, acho que injustamente, porque, Inês, há duas
questões que são extraordinariamente chatas, mas que existem no discurso em torno da arte. Há uns pseudopuristas que se acham artistas também e que defendem vivamente que a imagem artística deve ser uma imagem neutra, agnóstica, e que não deve ser conspurcada nem tocada por nenhum assunto menor, pelas miudezas do mundo. Sim. Portanto, a arte é como um casulo, solipsista, vive dentro de si própria e, portanto, a única coisa que emana são verdades concebidas, tocadas de perfeição. E depois há um grupo de artistas, do qual eu penso que estou mais próximo, que acreditam que aquela outra arte que eu acabei de falar é uma fraude autêntica, porque a arte só tem valor justamente quando ela é capaz de viver e pronunciar-se com os problemas que a rodeiam. Portanto, a arte aí não está morta, digamos, tenta estar viva, tenta comunicar. E muitas vezes a minha arte é acusada de comunicar demais, está próxima demais dos problemas dos outros. Mas eu não me importo. É esse o seu statement? É essa a sua posição em relação às coisas? Eu acho que nós temos, um poeta extraordinário, Verlaine, dizia que temos toda a eternidade para dormir e apenas algum tempo para estarmos acordados. Pois é isso, se estamos acordados, aproveitar, depois terei muito tempo para dormir. Portanto, se eu estou acordado e tenho esta possibilidade, esta pulsão de produzir imagens artísticas, que elas tenham algum sentido e que tenham alguma validade para os outros, não só para mim. Claro. E, portanto, obviamente que há aqui um dado muito importante, Inês, que é a imagem visual artística não deve ser panfletária, isto é, não deve substituir-se à política, nem aos políticos, nem aos artistas que são mais ativistas ou que defendem uma imagem política, deverão ocupar o lugar de deputados na Assembleia da República. Não é isso. As armas que a imagem artística tem são outras, não é? A imagem artística continua a trabalhar com a alegoria, com a alusão, com a metáfora. É por aí que as coisas se resolvem, não é transformando-se numa máquina de propaganda política. Não é nada disso, eu nunca fiz isso. Porque essa não é a linguagem da arte, não é? Contudo, mesmo trabalhando com essa dimensão poética que a imagem artística comporta, deve-se ter a coragem e a ousadia de falar de assuntos sérios. Bom, se eu fizer aqui uma brincadeira com a Inês, e se eu disser à Inês, diga-me um movimento artístico, uma corrente artística, uma vertente que tenha sido solipsista, a Inês não consegue arranjar nenhuma. Todas elas foram altamente ativistas, todas elas foram altamente afirmativas e às vezes categoricamente afirmativas. Portanto, há sempre esse lado. Mesmo aquelas que a gente não reconhece como tal. Pensamos que são coisas de licor doce e coisinhas fofinhas para dormir, e aquilo depois na verdade são coisas perigosas. Sim, porque são feitas por pessoas, quer dizer, uma pessoa não é um papel, não é? Pois, mas há esta dualidade e esta confusão, e há pouco espaço, Inês, para se desmistificar esta ideia em torno da arte. As artes plásticas, em particular, no tempo que hoje vivemos, não têm muita visibilidade em termos da sua imagem física, material, mas têm pouca visibilidade enquanto conteúdo. Fala-se pouco do que essa imagem é, do que ela significa. E para si é importante essa Já parte foi do conteúdo? É uma questão de tempo, talvez. Nos anos 60 e 70, esta imagem era muito debatida, as suas possibilidades, a sua abrangência. Isso deixou de se falar, enverdou-se por uma outra questão. E há outras artes que também tomaram o lugar das artes plásticas, não tem mal nenhum. Sim, agora acaba por ser um bocadinho tudo, quer dizer, uma mancha, entre aspas. As áreas são muito transversais entre si, não é? Mas, por exemplo, no caso português, é engraçado, nós percebemos, ainda bem que é assim, a importância que a literatura tem, não é? Sim, é engraçado ter citado também um poeta, porque, pelo que percebi, também tem é uma forte componente do seu trabalho, esta ligação com a poesia. Claro, eu não sou poeta, nesse sentido dos poetas, como dizia o Lebrun, os poetas da palavra, não sou, mas tenho imensa admiração pelos poetas
porque de alguma forma os poetas são muito parecidos com os artistas plásticos, não é? Sim. Há Os muita mediums coisa são em comum, diferentes. os mídias são diferentes, mas a natureza da imagem poética e da imagem visual artística é muito semelhante. Não andam distante. Dizem as mesmas coisas de forma diferente, mas os processos têm similitudes, têm semelhanças. E tem poetas que trabalham assim mais frequentemente? Não há assim nenhum? Milhares de poetas. É? Okay. Muitos poetas. Gosto imenso vou só dizer não vou dizer mais. T.S. Eliot. O Eliot não é só um poeta, é mais do que um poeta. Muito bom. Eu fiz uma exposição muito importante que fiz em Nimes, em França, no Centro do Carré de Arte Contemporânea e no Palácio de Tavira, chamada About Emotions and Heart Attacks, que é um trocadilho com o Heart Attack e o ataque do coração, e foi todo baseado num texto do Eliot, um texto famoso, Four Quartets. Mas há um poeta brasileiro em particular, desde que eu conheci, tinha 15 anos, sei lá, 15, 16 anos, sim, que nunca me deixou de acompanhar, que é um poeta extraordinariamente visual, que é o Drummond de Andrade. É uma coisa extraordinária. Penso que tivesse que eleger o meu favorito, eleger o Drummond de Andrade, como poeta puro. Sim. E como é que faz essa transformação daquilo que é a poesia, as palavras, para o seu trabalho? Como é que transpõe este mundo tão... Sim, cruzando, mas fazendo o seguinte, não é sempre, em determinados trabalhos eu faço esse cruzamento das linguagens, tendo sempre a atenção e o respeito de quem eu estou a nomear. Se eu estou a usar uma frase, um poema do Albert Camus, isso será devidamente enunciado, não é? Portanto, nunca usar essas coisas sem proteger esses indivíduos. Portanto, é flagrante quando o seu uso. Propositadamente, é assumido imediatamente. Okay. Sim. Eu utilizo muitas vezes os poemas propriamente ditos, ou como títulos, ou como parte integrante da obra. E na maior parte das vezes utilizo justamente a imagem em movimento, que me permite pôr imediatamente em direto essa questão, essa relação. Sim. Para além desta sua, para além de ser um artista, maioritariamente, não é? Também já fez algum trabalho de curadoria? Eu tenho feito em paralelo os dois trabalhos, não é? Sim. O trabalho de curador, só que eu não sou um curador naquele sentido também convencional. Que é verdade. Eu faço dois tipos de curadoria, que é jovens artistas que ainda não têm nenhuma visibilidade, interessa imenso expor o trabalho deles. Por outro lado, interessa-me trabalhar com alguns autores que já são, enfim, vou dizer uma brincadeira, monstros sagrados, não é? Sem peso. Mas que me interessam imenso enquanto artista, enquanto pessoa. Aconteceu, por exemplo, com o Manuel João Vieira, quando eu fiz a curadoria da exposição dele na Cordoaria, ou com o Fernando Brito no Palácio Vila Flor de Guimarães, ou com o Pedro Saraiva no Museu da Cidade, portanto, ou com o Pedro Cabrita Reis na Galeria Trem. Sim. São artistas que... de certa forma comunicam consigo. Exatamente, é? São meus amigos, sim. Portanto a relação é de grande complicidade, não há transação económica, não há transação cultural. E com os outros que são muito jovens, que me interessa muito trabalhar com eles. Portanto, tem sido este tipo de trabalho que eu não sou um curador naquele sentido... Fechado? Não é fechado, profissional. Ok. Quer dizer, eu também faço essas curadorias de forma profissional, sim. Mas do ponto de vista... Sim, convencional da palavra, como estava a dizer, acho exatamente. Que define muito bem aquilo que... Qual foi o seu trabalho mais recente como... agora, ou que está a desenvolver? Bom, eu agora estou a desenvolver 3 exposições. Uma que vai acontecer, portanto, no Convento de Mar. Portanto, eu vou fazer
uma grande exposição com trabalhos, 90% dos trabalhos já são trabalhos que eu já realizei ao longo dos últimos 30 anos, portanto o convento vai ficar todo cheio de trabalhos e vou inaugurar lá simultaneamente 2 trabalhos novos. Ok. Depois vou ter... Ou seja, aqui como artista. Como artista, sim. No Palácio, no Convento de Tomar. Depois, no final de janeiro, vou inaugurar uma exposição nas ruínas de Milreu, em Estói, ao pé de Faro. Portanto, aí é uma exposição toda construída de raiz para aquele espaço, são ruínas romanas, essencialmente. Interessa imenso essa relação, portanto, foi um privilégio eu conseguir expor lá, porque tenho ali milhares de anos à minha volta e pôr lá um trabalho contemporâneo meu para fazer uma relação com esse espaço. Já está a criar conteúdo. Exatamente, e estou a construir peças de raiz todas para lá. Depois, no final de setembro e outubro, eu tenho outra grande exposição no Palácio Vila Flor em Guimarães. Okay. Este ano não posso ter mais nada, Inês, porque senão morro, não é? Sim. Portanto, mas para além disso também é professor, não é? Para além disso, eu também sou professor, porque eu gosto de dar aulas, é verdade, mas para ser totalmente honesto, que Inês, gosto muito de dar aulas, mas se pudesse não dar aulas, não dava aulas, só trabalhava no meu trabalho. O meu trabalho, infelizmente, não me dá, do ponto de vista material, condições para eu ser só artista. E não sei se nos quer explicar também um bocadinho esta ligação que há bocado até falávamos com o teatro. Sim. E especificamente com a Companhia Pouco Teatro. Bom, exatamente, Inês, como eu disse no início da nossa conversa, eu tive essa felicidade de ter tido uma abrangência muito grande das áreas expressivas, embora o núcleo sejam as artes plásticas, não é? Mas, na verdade, o meu trabalho tem muito a ver com o cinema, no sentido de o evocar permanentemente, não com o cinema no sentido de o fazer, porque eu não sei fazer, é uma competência que eu não tenho, mas gosto muito de evocar a própria música, em qual eu já fui um músico profissional, aí sim, músico, eu era um músico profissional, e, portanto agora evoco muito mais a experiência que adquiri lá, e também a questão do teatro, foi sempre, porque eu, quando comecei a trabalhar, foi como cenógrafo. Sim. Portanto, não produzir imagens para cenários. E isso foi a minha ligação ao teatro. Daí, rapidamente, eu conheci o Rui Otero. O Rui Otero é o mentor do Pouco Teatro e comecei a trabalhar com ele. Foi fantástico. E, entretanto, também se tornou ator, 20 anos. de forma. Dentro do Pouco Teatro faço tudo. O Pouco Teatro também não é uma companhia de teatro tradicional. Eu estou sempre... Vai ser a palavra da entrevista. É horrível, mas eu parece estar sempre a desculpar-se, não é bem, não é? Mas na realidade é verdade, também não é propriamente uma companhia de teatro, aquelas com uma barraca. Sim. É um espaço de grande liberdade, não só para as questões do teatro, porque eu penso às vezes que o que menos ali interessa é o teatro, por estranho que pareça, embora se chame pouco ao teatro, mas para a convocação de tantas coisas que ali a gente faz. E faz uso da sua parte clássica, por exemplo? Muito trabalho que eu tenho, inclusive um dos trabalhos que vai passar com a minha entrevista, A Deeply and Profound Space Odyssey, foi feito com o Rui Otero, foi feito no contexto do Pouco Teatro. Muitos trabalhos que eu faço foram feitos no contexto do Pouco Teatro. Se não fosse o Pouco Teatro, eles não existiam, por isso simplesmente. Então também fez uso das suas ferramentas de artista, não é? Acaba por nunca disassociar também esse seu lado. Porque o Pouco... Artista plástico, digo. Exato, e o Pouco Teatro tem esta virtude de convocar toda a espécie de gente. Toda a espécie de gente no bom sentido. Atores, músicos, performance, empreendedores, curiosos. Como diz o Rui, vou citar o Rui Otero, qualquer cidadão do mundo é um potencial membro do Pouco. Então, estás a ver. Atualmente há algum trabalho a ser realizado? Nós temos agora, temos do Pouco Teatro, temos em preparação uma exposição
uma exposição do Poloteatro, que ainda não está totalmente fechada, mas que contamos que vai inaugurar no final do ano. Ok, muito bem. Foi um prazer tê-lo aqui connosco. Eu é que agradeço. Já estamos no fim, estivemos com Pedro Cabral Santos. Iremos passar também, se não me engano, uns excertos que foram enviados pelo Pedro. Espero que tenham gostado. Voltamos já a seguir. Muito obrigado. Obrigada. And you kept talking to me the same way, as if I was any different. You, who pretends to listen to me, are nothing but a vulgar creature who's always got a bottle of Johnny Walker around. You haven't been a good mathematician. You even let E to equal MC square. I also believed. You made me believe in the stock market, and that's where I realized you were not everywhere. You even took me to see the Dow Jones Index in the vain hope of an easy life. You were cruel. I had even forgiven you for the Second World War. You turned me into an outcast, into yet another demented being. But after all, what are you? A creator? A creative? A corporation? A cooperative? What harm did the communists do to you? Didn't you see Battleship Potemkin? But who's Mohammed? In the end, you're nothing but a third-rate sociologist acting like Gotti. Pay me what you owe me, I'm still waiting. One day I will knock on your door. But I know you well enough to know you won't open it. You're a natural-born slacker. I'm tired of being left high and dry. What's so funny about that? Is that a metaphor?